Bora pro show? Vou falar aqui rapidamente sobre governo, Uber, CLT ou autônomo. Já fiz um vídeo detalhando sobre isso e não seja enganado caindo nesses clickbait por aí, caindo nesses papos furados que tem. Eu vou te falar a verdade com meu viés, obviamente, mas sem puxar sardinha para nenhum político e muito menos para aplicativo e nem para motorista de aplicativo. Vamos lá. Esse assunto já é um assunto antigo e quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre falo, gente, nós, felizmente, ganhamos bem. Porém, isso não vai se perpetuar para a vida toda. Isso não vai ser para sempre. Por isso eu falo, trabalha com estratégia, monta um bom ganho para se caso aconteça de amanhã você começar a ganhar menos, você aproveitou a grande onda para não viver arrependido. Ai meu Deus do céu, eu poderia tanto ter ganhado bem. Você pode viver trabalhando bem, trabalhando firme. O que seria trabalhar bem, trabalhar firme? Um pouco mais do que você trabalharia se fosse para os outros. Se você fosse um contratado da Uber e a Uber te exigisse 8 horas, 8, 9 horas de trabalho por dia e você não tivesse carro, você ia gastar, morando em São Paulo, você ia gastar 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar. Mais as 8 horas de trabalho, daria 11 horas de trabalho. Já que daria 11 horas de trabalho 6 dias na semana, faz esse esforço. Monta um planejamento onde eu quero chegar em X situação. Ah, eu quero ficar para sempre no aplicativo. Cogita a hipótese de ter uma carteira de cliente com que você cobre um valor bem alto para que compense para você falar não para o aplicativo. Ou não, não quero trabalhar com carteira de cliente. Quero trabalhar só dependendo do aplicativo, único e exclusivamente do aplicativo e pronto. Tá bom, então cogita a hipótese de guardar uma quantia de dinheiro. É o que eu sempre falo. R$ 20 por dia, beleza, vai ser o valor do carro. R$ 20 todo dia o valor para fazer manutenção, pagar imposto, para resolver que vai dar mais ou menos uns 7 mil por ano. Dependendo do carro, dá e sobra. A não ser que você tenha um carro que é muito antigo, que está todo estragado, você vai gastar muito valor de manutenção. E um dinheiro para guardar para o seu bolso mesmo, você guarda, por exemplo, toda terça-feira você vai fazer o valor que você fizer livre, você vai colocar numa conta para que fique exclusivamente para você guardar, investir, você criar patrimônio, para que caso o carro venha quebrar, caso venha acontecer alguma coisa com você, você tenha aquele dinheiro. E os outros dias, os outros 5 dias, você vai gastar para viver do jeito que você já faz. Normalmente vocês se permitem ser manipulado. Por quê? Há 2 anos eu fiz um vídeo falando, olha, ninguém tem intenção de ajudar vocês, de me ajudar, ninguém tem essa intenção. O Marlon, como político, é como todos os outros políticos, às vezes mais bem intencionado, às vezes menos bem intencionado. Só que ele segue um padrão. Eles não têm intenção de chegar a resolver todos os seus problemas e pronto. Eles querem se perpetuar no poder. Claro que se estivesse no poder de um resolver, ficaria, tipo, de uma certa forma, seria uma solução mais rápida. Talvez não seria uma solução que agradasse a todos, mas seria mais rápido. Então existe a burocracia deles. Mas eles ficam jogando, tentando toda hora encontrar um tipo de assunto para ficar em alta, toda hora, para chamar atenção. Porque se eles ficam, por exemplo, 4 anos no hype, você toda hora ali na sua cabeça, na hora que ele for pedir seu voto, você já tá ali. Você já viu ele os 4 anos. A chance de você tomar a decisão de ir votar nele é muito maior do que votar no cara que você nem conhece. Funciona assim. O governo, ele não vai regulamentar de hipótese alguma com a forma com que ele vire para, por exemplo, para mim. Nossa, Cássio, você quando trabalha 30 dias sem folga e trabalha firme, você faz 14 mil faturado no aplicativo, você tira livre ali uns 11 mil reais. Vamos fazer assim? Pega esses 11 mil, me dá aí 300 reais de imposto e segue sua vida. Não é assim que funciona, cara. O máximo que vai acontecer, ele vai virar 11 mil. Você vai ter que ter horários para trabalhar com que eu não faça esses 11 mil, ou você vai ter que pagar uma carga tributária tipo de 30% em cima desses 11 mil, que seria já os 27 do imposto de renda, mais um imposto novo, sem contar esse imposto de renda, para que na hora que eu tiver que pagar os 27 mil por cento do imposto de renda, não seja só esses 27 mil. Mas o porquê isso? Porque, gente, a gente não pode esquecer onde a gente vive. A gente vive no Brasil, é um país que por mais que é um país grande, a gente tem nossa economia forte, não é um país que culturalmente cultiva o ganho de capital, trabalha na intenção de você ser mais próspero, de você ser mais rico.
É justamente o oposto. É trabalhado para que as pessoas fiquem todas elas no mesmo nível e não é um nível alto, é um nível bem medíocre. Porque pensam, só pensar uma coisa comigo aqui, simples. Só pensar uma coisa comigo, simples. Se você, se você não é Uber, aí o governo cria um decreto lá que fala que motoristas que ganham entre 8 e 11 mil vão pagar R$ 1.000 de imposto, vamos supor. As pessoas que não são Uber vão olhar e falar, nossa, o Uber consegue ganhar tudo isso. Vão para Uber, pô, o pessoal tá trabalhando para ganhar R$ 1.800, R$ 3.000 no final do mês. Você acha que a quantidade de gente indo fazer isso não vai ser gigante? Vai defasar todas as outras áreas. Então tem que ser um negócio controlado. Primeiro, o governo vai pensar só como ele pode arrecadar mais, como ele consegue fortalecer a pirâmide do INSS, como ele pode fortalecer essa pirâmide para que aumente o número de trabalhadores pagantes para conseguir sustentar os que estão aposentados, que isso já é um problema, que essa pirâmide já está quase caindo. A segunda questão, a Uber vai fazer a mesma coisa, ela vai trabalhar para que o lucro dela fique preservado, ela é uma empresa, não é uma instituição de caridade, eles não estão nem errados sobre isso. Eles vão trabalhar para ter o lucro. Se o governo colocar a Uber, que nem colocou agora, a Uber vai ter que pagar 20% da contribuição do motorista e o motorista vai pagar 7%. A gente vai pagar 7%, beleza, vai sair do nosso ganho, só que esses 20% da Uber não vai sair do ganho dela. Esses 20% a Uber vai repassar para a gente mesmo pagar, para os motoristas mesmo pagar essa porcentagem. E onde é a culpa do motorista em cima disso tudo? Primeiro, em dar palco demais e razões demais, pouca pressão para uma solução eficaz nos representantes, no caso o Marlon e outros políticos que se elegeu igual a ele. Ah, mas ele é só um vereador, firmeza, eu entendo que ele é só um vereador, ele não consegue decidir muitas coisas, eu entendo. Só que por ele estar lá dentro, ele mesmo já falou, ele tem influência, ele consegue ter influência, consegue ter contato, tem cargos do governo que o Marlon consegue ter acesso direto, que eles são obrigados a responder ao Marlon, tem um prazo para responder. Como que seria a solução ideal para o motorista de aplicativo, que não vai deixar o motorista de aplicativo nem mais pobre e nem mais rico? Só vai deixar cada um no seu quadrado. O governo ganhando dele, a Uber ganhando dela e o motorista conseguindo trabalhar em paz, tendo qualidade de vida. Existe a Anatel, existe a ANAC, existe o Bacen, existe vários órgãos que regulam, cada um regula o setor. Bacen fiscaliza os bancos, regula os bancos, que tem o Banco Central e tudo. A ANAC, mesma coisa que a aviação. A Telecom tem a Anatel. Se eu tenho meu plano da Claro, eu tenho um problema com a Claro não quer resolver, não tem problema. Eu pego o meu protocolo da ligação, entro em contato com a Anatel, jogo esse protocolo para a Anatel, explico a questão. A Anatel entra em contato com a operadora entra em contato comigo com a solução. Porque se ela não entrar com a solução rápida, segundo o prazo que a própria Anatel estabelece, ela toma uma multa absurda. E não compensa para eles tomarem essa multa, muito menos de não solucionar conforme a Anatel está pedindo e eu levar isso para a justiça, porque aí eles pagam a multa aqui e ainda pagam um processo lá e a empresa começa a ter um monte de restrição com a Anatel. Esse rodeio todo para vocês entenderem a gravidade de um órgão fiscalizando um setor. É com a Anatel, é com o Banco Central, é com a aviação. Existem esses órgãos que eles ficam em cima o tempo todo. O porquê tu está falando isso, Cássio? Porque só vamos ter paz, só vamos ser produtivos, só vamos ter tranquilidade. O aplicativo só vai respeitar realmente o motorista. Não estou falando de taxa, não estou falando de preço, eu estou falando de respeito. O aplicativo só vai respeitar o motorista só vai respeitar o aplicativo quando existir esse tipo de órgão. Não é a regulamentação de pagamento de imposto, não é o sindicato X, sindicato A, não é isso que vai trazer a solução. O aplicativo, eles precisam ter um órgão que fiscalize eles. Para que, por exemplo, eu tentei fazer o cadastro no InDrive. Tentei umas 2, 3 vezes. Não sei o que acontece lá que dá erro, eles falam que meu documento não ficou legível, alguma coisa assim, sendo que é tudo PDF. E eu tentei entrar em contato com eles para resolver, faço o procedimento que eles pediram, essas vezes eu fiz, e mesmo assim não consigo uma solução. Se tivesse um órgão que regulamentasse, eu ia mandar, ou eles iam conseguir acessar no banco de dados desse próprio órgão, meus dados e fazer o cadastro, ou eu ia entrar em contato com esse órgão e falar, estou tentando fazer, não estou conseguindo, eles me informam o motivo e pronto. Problema resolvido.
O motorista foi bloqueado injustamente. Ao invés dele entrar na justiça para descobrir porque ele foi, se foi certo, se foi errado, toda a questão, primeiro, o aplicativo não vai nem bloquear ele injustamente. E se bloquear, vai ter que falar o motivo. Se não falar o motivo, ele entra em contato com esse órgão vai lá, intermedia a solução e resolve o problema. Ó, você foi bloqueado, realmente você fez fraude, tá bloqueado por causa disso. Não, você não fez fraude, sua conta tá reativa. Pronto, cara. Reativada. Problema resolvido. Mas não, vamos ficar escutando ladainha de político. Vamos lá para Brasília fazer manutenção, falando que a gente não quer ser CLT. Sendo que ao invés disso, tinha que virar lá e falar uma proposta para o governo, falando, olha cara, não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha um órgão que fiscalize. Nosso governo é brilhar o olho. Por quê? Porque se tem um órgão que fiscaliza, vai poder tributar. Tem problema de tributar? Não, não tem problema de tributar. Olha, motorista, a partir de agora você vai ter um contrato MEI aqui, com semelhante dos caminhoneiros, você pode faturar, por exemplo, entre 110 a 200 mil você paga tanto de imposto. De 200 a 400 mil você paga outra porcentagem de imposto. Tá legal, vai ter que pagar, sei lá, 7,5%, beleza. Só que agora a gente tem uma estrutura por trás, mas isso é Brasil, isso dificilmente vai acontecer. Principalmente se os motoristas ficarem seguindo o que a maioria dos influencers falam ou o que esse tipo de político fala. A nossa luta, a nossa briga tem que ser, precisa existir um órgão que fiscalize esses aplicativos. Porque antes, a Uber pegava um valor do cliente, por exemplo, a corrida era 15, cobrava esses 15 reais no final. Depois ela começou a cobrar esses 15 reais na hora que o aplicativo iniciasse a corrida. Agora ela começa a cobrar esse valor na hora que o passageiro clica em fazer a corrida, ela já cobra esses 15 reais. Cobrando esses 15 reais, o motorista cancelou, o aplicativo já devolveu o saldo para o cliente. Agora não, o aplicativo está demorando 2, 3, 4 dias para devolver esse saldo para o cliente. Vários passageiros eu levei no carro que reclamaram disso. Cobra 40, o motorista cancela. Aí o passageiro vai pedir de novo, cobra mais 40, o passageiro não viu. Aí o motorista cancela, vai de novo, mais 40 de novo. Ah, mas a Uber devolve. Sim, ela devolve. Porém, ela fica 2, 3 dias com esse dinheiro agora para devolver, e isso é errado. Agora, se tivesse um órgão que regulamentasse, o passageiro ele ia ter por onde correr, ele não ia precisar entrar em contato com o Procon, ele ia ter por onde correr, ele não ia precisar entrar na justiça, ele ia entrar em contato com a Uber ia passar o protocolo, não resolveu a questão dele, sem problema, ia chegar nesse órgão, olha, tô com esse problema aqui. Várias pessoas apresentando esse problema, o órgão ia virar para a Uber e ia falar, ô, você tá achando que é bagunça? Você tem um prazo de tantos minutos para devolver o saldo do cliente se ele não fizer a viagem. Problema resolvido. Toda a estratégia vamos trabalhar, mas principalmente não tem como ficar caindo nessas ladainhas, nesses oba-oba, de que eu quero CLT, eu não quero CLT, CLT vai me ajudar, eu não quero pagar imposto. Cara, esquece, vocês vão pagar imposto, eu vou pagar imposto, nós vamos, é certeza, a questão é só quando. Vamos pagar mais impostos. Só que vamos pagar mais imposto tentando arrancar algum benefício? Vamos arrancar esse benefício à força. Qual é esse benefício? Criar um órgão que regule o aplicativo e fiscalize os aplicativos. Fiscalize o aplicativo intermediando entre o passageiro e entre o motorista, fiscalizando os motoristas para que evite que tenha fraude, porque a fraude ela não faz bem para o próprio ecossistema, nem a fraude que o motorista faz contra a Uber, as fraudes que os aplicativos fazem contra os motoristas e os passageiros, e nem os que os motoristas fazem com o aplicativo, para que fique um ambiente de trabalho legal de trabalhar, para que você saia de casa pensando somente em ser produtivo e que ninguém está passando a perna em você, ninguém está te deixando para trás, você tem respaldo jurídico, você tem tudo ali preparado para você, pronto só para ir para a rua e ganhar seu dinheiro, certo? Me segue lá no Instagram, as outras redes sociais estão todas aqui. Agora, essa aqui em especial, vou estar comendo lá, gente xingando, gente elogiando aí.